Realizada pelo TCU, expôs graves falhas na formalização, fiscalização e cruzamento de dados do programa Bolsa Família sob a gestão de Lula. O relatório técnico do órgão de controle revelou desorganização estrutural e determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome apresenta um plano de ação detalhado para corrigir as inconsistências que ameaçam a eficiência dos gastos públicos. Entre os principais problemas identificados pelo Tribunal de Contas está a ausência de parâmetros claros para mitigar fraudes e pagamentos indevidos. Os técnicos do TCU apontaram que o governo Lula carece, ou seja, ele não tem uma definição sobre o chamado apetite ao risco, ou seja, um limite tolerável para erros de inclusão ou exclusão dos beneficiários do Bolsa Família. E essa falta de diretrizes nacionais resulta em uma tolerância excessiva a inconformidades cadastrais e compromete diretamente a segurança do orçamento da União. Ah, vá! Aliás, o governo Lula, vocês querem saber, bloqueou 461,7 milhões de reais destinados ao programa de subvenção ao Prêmio Seguro Rural, o PSR. O valor faz parte de uma contenção do total de R$ 1 bilhão aplicada ao orçamento do Ministério da Agricultura e Pecuária para a proteção agropecuária. Os números mostram que o seguro rural concentra 45,7% de todo o contingencionamento realizado na pasta, tornando-se a área mais afetada pelo ajuste fiscal promovido pela equipe econômica em um ano de El Niño. De acordo com os dados, os quase 462 milhões de reais contingenciados estão vinculados à ação concessão de subvenção econômica ao Prêmio Seguro Rural. O restante da contenção atinge programas de fomento ao setor agropecuário, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de ações ligadas ao Embrapa. Ao todo, o bloqueio na pasta é de quase 800 milhões de reais. E por falar em dinheiro, o índice de preços ao consumidor semanal, que é o que mede a inflação na real, avançou 0,64% na primeira quadricemana. Puta informação bosta essa, hein, alemão? Por que você não põe já quanto deu? Quadricemana. Alguém sabe o que é quadricemana, alemão? A primeira de 4... Explica aqui. Não, eu quero que o alemão explique aqui. Quadricemana. É isso que ele falou. Ele tem a coragem de me falar isso que ele falou. A primeira quadricemana de junho e acumulou uma alta de 4,61% nos últimos 12 meses, maior percentual ou percentil registrado nos últimos 5 levantamentos. A alimentação exerceu a principal pressão sobre o índice de inflação, com alta de 1,57% acima dos 1,2% observados na pesquisa anterior. Você veja, um quadro de inflação. Um ano em que os fenômenos climáticos vão prejudicar o pequeno produtor rural sério e não o sem vergonha, que é o sem terra. Então você corta o auxílio para quem trabalha na terra que é dele, e, ao mesmo tempo, você tem um programa Bolsa Família que virou compra de voto no Brasil, que estimula a pessoa a ficar sem trabalhar, porque é mais vantajoso você receber o Bolsa Família do que entrar num trabalho que lhe pague, por exemplo, um salário mínimo. Você tem uma família numerosa, por exemplo, não compensa. Compensa você ficar no Bolsa Família e fazendo filho. Aí não tem controle. Porque se você que está aí em casa está achando, eu vou largar o trabalho, eu ganho um salário mínimo, vou largar o job, eu vou pedir Bolsa Família. Não é assim não, meu bem. Chuchu, coração de melão. Sabe quantas famílias tem na fila do Bolsa Família? Se você largar o seu job agora, quero receber o Bolsa Família. Você vai chegar na fila.
tem quase 501 mil famílias na tua frente. Por que tem fila? Porque não tem orçamento, não tem dinheiro para pagar. Enquanto isso, quem recebe, recebe sem a devida fiscalização. Sabia que tem um município no Maranhão, Eduardo, chama Serrano do Maranhão. Sabe quantos % das famílias recebem Bolsa Família lá? 85? Não, chuta. 90%? Mais. 95%? Mais. 97. Mais. Que é 100%. Mais. 127,5% das famílias recebem. Não é possível. Pois é, não tem fiscalização, então é possível. 127% das... Ou seja, tem 4 mil lares, só que 5.100 municípios recebem o Bolsa Família. A gente viu como foi a condução do auxílio emergencial, né, no meio da pandemia, né, toda aquela força-tarefa que foi feita no governo Bolsonaro, governo a equipe do Paulo Guedes, né, e também a equipe do Ministério de Planejamento, Ministério de Cidadania, e aí toda aquela estrutura montada para ter toda viabilizar a possibilidade de todo mundo que precisar verdadeiramente do dinheiro na época, e foi possibilitado sacar, e posteriormente, após, justamente porque se trata de uma situação emergencial, posteriormente ocorreu as investigações, exatamente o pente fino, para justamente pegar os casos de fraude. Teve até caso de filho de vereador que foi pego recebendo o auxílio emergencial, né? E aí a gente vê agora a condução desse governo, né? Vale lembrar, eu sempre menciono aqui os sociólogos, né, da década de 60, o Richard Coward e a Francis Piven, que teorizaram exatamente que para você viabilizar a revolução, possibilitar a revolução marxista, sem que seja pelas vias armadas, ou que seja pela linha gramsciana, do Antônio Gramsci, que é pela infiltração do Estado, a linha... Pela via do... Via do... Seria pelo excesso de gasto público concomitante com os programas sociais. Então vai implodindo a máquina pública para viabilizar, né, possibilitar uma situação que faça a refundação do Estado e a construção de uma nova sociedade. Tem método. Então, junto com a estrutura de fraude, né, e está até de certa forma conectado com a nossa pauta anterior, porque os reflexos da redução da jornada 6x1 vai empurrar muita gente exatamente para receber benefícios sociais. Então, tem método tudo isso. Empurra todo mundo para benefício social, fica na fila igual o Pavinato mencionou, de 500 mil famílias aguardando para aprovação do benefício. Ao mesmo tempo, a gente tem escândalo do INSS, e isso nós estamos falando do Tribunal de Contas da União, que deu esse parecer, que teve essa publicação. Né? Concomitante com isso, ao mesmo tempo, nós temos o problema da situação econômica. Então é só notícia boa, obviamente o sarcasmo aqui presente, mas só notícia boa envolvendo uma coisa que, de certa forma, você pode atrelar uma a outra. Redução da escala 6x1 empurrará todo mundo para benefícios sociais, benefícios sociais não tem dinheiro para todo mundo, e assim segue toda essa montanha, né, de lixo, desculpa a expressão aqui esse horário, mas essa montanha de lixo que nós estamos presenciando, né, um completo desastre, porque já é um governo tampão, né, o sistema quis esse governo, pela condução que se deu em 2022, ele não tinha o ministro da Economia divulgado, não tinha plano de governo, e após ser declarado como vencedor, aí que anunciou o ministro da Economia, e aí veio um ali, outro aqui, ficou sempre como se fosse aquele time de futebol que é feito com um bando de, né, pessoas lubrificadas no meio do churrasco, né, de casado contra solteiro. É isso que pareceu esse governo. Nós estamos falando de uma condução de Estado. Sempre tem como característica a esquerda de dar um tratamento personalíssimo, né? Não tem a aplicação do princípio da impessoalidade na condução de suas políticas. Assim, não tem política de Estado, né, diferenciado política de governo. Não, tudo é muito personalíssimo, tudo é muito centralizador e tudo também é um desastre completo. Aqui, ó, eu vou falar que também tem o caso do município de Itaubal, no Amapá. Isso foi até verificado, tá? 93% recebe. E quem não recebe está no funcionalismo público.
Ou seja, você não faz para pagar prefeito e vereador. Exatamente. Aí aqui, ó, o André, o nosso amigo André Brandão, chato pra caralho, bicho. A pergunta dele vai no sentido do arrombado. Horário, tem aqui o arrombado Wilson Rodrigues. Wilson. O Wilson tem aquele lá, Tô de Graça, vocês veem Globo News do Multishow? Eu vejo os humorísticos lá que eu acho engraçado. Tem um que faz o Wilson, um que chama Tô de Graça. É um rapaz feio, parece o aquático do He-Man virado do avesso. Meu Deus. O nome do personagem é Wilson. Aí o Wilson Rodrigues fala, quem inflou o Bolsa Família foi o Jair Bolsonaro. E ele está no mesmo sentido do André Brandão, que fala dessa inflada do Bolsonaro. E tem aqui uma rapariga chamada Sueli Moraes, que fala que eu minto. Ô Sueli, quem mente você deve ser você pro seu marido, ou deve ser o seu marido quando diz que te ama, se é que você tem marido, que eu acho que não tem. Mas é o seguinte, de fato, o Bolsonaro inflou o Bolsa Família. Inflou por quê? O que aconteceu em 2020 que acabou na metade final de 2021? Um vírusinho, não foi? Um vírusinho chamado Covid, que aí vocês do PT ficavam assim, em casa, a economia Ele não usa máscara. fica em casa, fuck me, fica em casa, a economia a gente vê depois, fica em casa, a economia a gente... Tá aí, ó, a economia foi visto depois, tem que sustentar, não pode deixar o povo passar fome, não pode. Não pode. Aí inflou? Não. Ficou em casa. O STF mandou ficar em casa. Aí a economia. Vocês estão vendo agora, né, Caivano? Tome. Olha que interessante, né? Quer dizer, interessante. Eu acompanhei os números de hoje, porque, tudo bem, essa primeira parte da notícia eu vou usar aquela frase que eu gosto. Quem poderia imaginar que um governo de esquerda, e esse governo que está aí, ia aprontar essa esbórnia como o Eduardo, né, destrinchou muito bem, e o Pavinato também. Eu vou falar de número, que de verdade é uma coisa que a gente está acostumada, né, porque a gente faz comentário todos os dias, mas que a gente não pega na letra do valor. Então olha só o que eu vou te falar. A gente está falando de Bolsa Família, tudo isso sai do Ministério da Previdência Social, que é o primeiro em orçamento na República Brasileira, tá? 1,176 trilhão de reais. O equivalente mais ou menos a 12% do orçamento da União. Vai direto só para esse tipo de pagamento. E ainda tem fraude, porque eles não conseguem controlar, porque não tem o cadastro correto, porque tem tudo isso. E tem fila de pessoas querendo receber, como o Pavinato falou, tem cidade que recebe mais do que o número de pessoas que tem. Enfim, você viu que um descontrole completo. Tudo isso também, obviamente, elevando os gastos, você gera inflação. Você está pondo muito dinheiro lá fora, de alguma maneira que ninguém sabe qual é, sem controle, né? É uma carreta furacão, literalmente, sem freio, gastando diesel à vontade, eleva a inflação. Aí a inflação, ela pode até parecer algo razoável, porque está dentro de um parâmetro aí que estipularam, desde que o IBGE esteja fazendo as anotações corretas, não é isso? Só que a gente vive um governo que mente. Esse cara que falou para o Pavinato que o Pavinato mente, não, vai olhar o governo, vai olhar os números do governo. O governo está mentindo e agora o mercado está precificando. E aí, ao precificar isso, o mercado já disse, olha, talvez não vá baixar a Selic não. Aí você pode pensar assim, o que a Selic mexe na minha vida? Eu vou te explicar agora. A Selic em 14,5%, ou 14,25% que está agora, né? 14,25%, vamos arredondar para 14%. 14% em um ano significa que a gente, para rolar a dívida pública brasileira, gasta 1 trilhão e 400 bilhões de reais todo ano. 14% do PIB brasileiro. Como é que você vai sustentar isso no longo prazo? Eu te respondo, não vai! Então, lembra do que o Pavinato falou? Deixa assim, a economia a gente vê depois, esse governo continuou. Como se a gente vivesse numa pandemia. E aí vou finalizar dizendo o seguinte, eles entraram com uma PEC
PEC estoura gasto, um negócio assim de 168 bi. Aí no primeiro ano foi mais 142. Aí no segundo ano foi mais 100 e não sei quanto. Aí terceiro ano 217. Sabe-se lá quando vai fechar. Vamos juntar tudo? Vai dar quase mais 1 trilhão. Que você vai pagar. Não tem como pagar essa conta. Então, sinto muito. Mas quando a gente olha a próxima notícia e vê que ainda tem gente que vota nisso, desculpa, você mais é que merece isso. Sabe o mais gostoso de você fazer jornalismo com o YouTube? É você poder interagir. Sim, e às claro. vezes Só responder vem crescendo, né? pergunta interessante, tem dúvida legítima. Mas aí hoje eu tô lembrando aqui que tá uma loucura isso aqui, da época que eu comecei a escrever pro Estado de São Paulo, isso foi lá em 2017, faz tempo. E quando eu comecei a escrever, né, que vinha comentário na internet, o meu editor falava o seguinte: não liga para esses comentários não, que você escreve aqui em cima, eles escrevem aqui embaixo. E hoje assim esse chat tá tão robótico, é tanta gente flodando, tanta gente mal amada, que é muito fácil a gente pegar e fazer assim, ó, X. Aí a gente faz um programa e caga para vocês. Caga. Tá? Caga. E só para responder mais uma pergunta que eu adoro. Pavinato, você ficou em casa na pandemia? Fiquei, eu sou rico. Eu não vou passar fome, não ia passar fome. Fiquei, pedi comida no Fazano. Não precisei pedir Bolsa Família depois. Me condoo muito com gente que teve a situação de vida devastada por conta disso. Porque tem gente que precisava trabalhar. Tem gente que precisava pegar o ônibus. Mas não pode trabalhar. Foi proibida. E os boletos não param de chegar, não. Não param de chegar para mim, que tenho dinheiro. E não param de chegar para quem precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar, ter dinheiro porque eu trabalho, mas eu tenho um colchão. Mas tem gente que trabalha, porque isso aqui é um país que trata o brasileiro igual merda. Esse país trata o brasileiro igual capacho. Uma pessoa jovem hoje sequer tem o direito de sonhar em ter uma casa própria, de dar uma vida mais digna para os filhos. Acabou esse negócio do sonho, do pai que não fez escola, ter um filho que foi pro colegial e o neto que foi pra faculdade. A gente tá indo de mal a pior. E vocês acham bonito. Então eu não precisei sair de casa. Mas quem precisava e não pôde, essa precisou ser ajudada pelo Estado. E foi. E foi tão ajudada que o governo passado teve a decência de criar uma regra de transição que era a anti-armadilha da pobreza. Essa regra de transição, essa decência de regra de transição, deixava uma pessoa que eventualmente consegue um emprego, aumentou a renda da família, fica mais 2 anos no Bolsa Família recebendo integral. Porque aí a pessoa não vai pensar 2 vezes. Eu vou começar a trabalhar e vou ter 2 anos de Bolsa Família. Vou pôr a minha vida em ordem. Aí chega esse governo, porque você que é do Leblon, você que é da Vila Madalena, você que é do Savassi de BH, você que é filhinho do papai, filhinho da puta, seja lá o que for, é muito fácil achar bonito essa bosta que acontece, não levando na sua lomba o que é ser o brasileiro. Porque hoje a pessoa arruma um emprego e eu vou ganhar um salário mínimo? Quero não. Antes, com o Bolsonaro inflador, e vou ganhar um salário mínimo? Quero sim. Porque eu vou ganhar 2 anos o meu salário mínimo mais do que eu ganhava no Bolsa Família. E com isso, a fila do Bolsa Família vai aumentando. E quando isso acontece, quando a gente tem no Brasil, que é o Brasil hoje, 20 milhões de famílias, o que dá 50 milhões de pessoas, o que é 25%, 1/4 do país, vive do Bolsa Família.
Bolsa Família é um programa de transferência de renda. E quem é que paga imposto de renda no Brasil? 20 milhões de brasileiros pagam imposto de renda no Brasil, porque só 20 milhões de brasileiros no Brasil ganham mais de 5 mil reais. Portanto, é menos de 10% do país que sustenta todo o resto. Então, crie vergonha na sua cara. E uma pesquisa